deixar a marca é algo que eu acho que você sempre fez muito bem, cara. Eu vou te interromper pelo seguinte. Com tudo isso, tudo que eu já sei sobre você, tudo que eu já estudei sobre você, o que me chamou muita atenção recentemente foi poder dividir um backstage com você, que é algo que eu nunca tinha tido a oportunidade, né? Primeiro porque eu criei minha carreira inicialmente como dirigente na NABA e você já estava voando alto na IFBB, na Liga Profissional. Quando eu mudei para cá, que a Dora se profissionalizou, a gente pôde dividir o backstage do New York Pro, que a gente vai falar depois sobre o New York Pro, mas o que me chamou a atenção foi exatamente isso, porque ali a gente tinha outros brasileiros competindo, a maioria deles iniciando a carreira como Pro. E a gente tinha um Edu Correia lá, que já de cara ia ser uma referência para os brasileiros. Os brasileiros iam olhar para o Eduardo Correia, iam se inspirar nele, iam se espelhar nele. O que me chamou a atenção foi que de todo mundo que estava lá, de todo mundo, principalmente da 212, o único cara que estava quietinho, sentadinho, esperando a coisa acontecer, era o Edu Correia, né? Se a galera que tá vendo agora, só para vocês entenderem, o backstage, cara, tinha, Ashkanani, tava uma cacetada de gente lá que tava competindo, e o que acabou acontecendo foi que o Edu, ele tava quieto pra caramba, tipo, sentadinho, de boa, na dele, dava horário de comer, abria a marmitinha, comia. Eu lembro bem que você chegou para mim e falou assim: qual é a ordem das categorias? Eu falei tal, tal, tal e tal. Você pegou e falou assim: ok, você me avisa quando tiver na que seria antes da sua, que era clássica? Eu falei: aviso. A hora que entrou o clássico no palco, eu fui lá, Edu, entrou o clássico. Ok, ele levantou, cara, numa calma, pegou os pesos dele, eu acho dele, começou a dar pump e tal. Na boa, entrou na fila. Cara, você deu um show ali. Você dá um show de como um atleta tem que se portar no backstage, sem desespero, sem nada. Isso é a experiência, você não concorda comigo? Porque eu acho que você fez isso de uma maneira, assim, natural. Tipo, era o que você tinha para fazer na hora. Mas aquilo, cara, deu uma lição enorme em todos nós ali, que a gente estava no rush, né? E de repente ver a sua calma, ver a sua tranquilidade, ensinou muito para nós, cara. O que você aprendeu com o backstage que fez você ficar assim, cara? Cara, esse campeonato foi engraçado porque foi o meu primeiro campeonato depois de mais de 2 anos parado, né? Então, eu me sentia como se eu estivesse estreando. E, cara, simplesmente eu abandonei as marras, todos os tipos de... Eu fui direto, fiquei sentado numa cadeira de sunga, porque os atletas ficam até o último minuto vestidos de roupa, fazem o aquecimento deles com roupa, não se mostram. E quando estão praticamente prontos para subir no palco, eles tiram a roupa, passam o óleo e sobem. Eu fiquei praticamente mais de 1 hora sentado numa cadeirinha de plástico bem na entrada do palco, porque eu vi que a competição estava um pouco desorganizada ali, muito conturbado, muitos atletas. E eu estava um pouco apreensivo com relação à logística, entrada e saída de atletas no palco, e eu não queria perder nenhum minuto. Então, eu praticamente tirei toda a minha roupa, fiquei sentado numa cadeira bem na escada que sobe para o palco. Quando eu percebi uma movimentação, eu fui fazendo tudo com antecedência, tudo com calma, para tentar manter a minha frequência cardíaca. Tá ouvindo? Tô ouvindo, pode ir. Eu vou colocar aqui na tela enquanto você está falando, eu vou colocar cenas do call-out para a galera acompanhar um pouquinho o que aconteceu lá. Então, a minha ideia nesse dia era tentar manter a minha frequência cardíaca baixa, porque eu estava muito nervoso. E uma das maneiras de eu controlar o meu nervosismo foi com a minha experiência. Eu fiz as coisas de forma muito antecipada. Então, assim, quando tu compete um campeonato nível Mr. Olímpia, o cara fala, categoria 212, 45 minutos. A cada 5 minutos tem um aviso. 40 minutos, 35 minutos, até chegar nos 5 minutos. Então, tu tem uma total segurança do que está acontecendo e o horário que tu vai entrar. Então, tu consegue programar o horário de trocar a roupa, colocar a sunga, arrumar um número, se pintar, aquecer. Como é uma competição onde tinha muitos atletas e as coisas estavam acontecendo assim, entrava uma categoria, saía outra, não tinha um cronograma muito fixado, eu tinha que ficar atento e isso foi uma forma de me proteger, fazer as coisas com muita antecedência, não tive vergonha de me expor, fiquei sentado ali durante um bom tempo, tive muita paciência, fiquei ali na minha, fazendo o meu ritual. Então, assim, essa foi uma maneira de eu me proteger. Então, peraí, cara.
Deixa eu te falar uma coisa. Então não teve nada de estratégia nisso? Porque sabe o que me pareceu, cara? O que me pareceu ali, de verdade, foi assim: eu vi um cara inteligente a ponto de montar uma tática, uma estratégia que foi sentar ali. Você tava, para mim, cara, você estava tão seguro da sua forma que você falou assim: meu, eu não tenho nada para esconder, é isso que eu vou mostrar no palco. Eu vou sentar aqui e vou ficar na minha, porque os caras estavam escondidos. E quando você levantou para dar pump, eu vi a reação deles. Entendeu? Eles sabem quem você é. Então não teve estratégia nisso, cara. Você simplesmente seguiu o que ia dar paz para sua cabeça mesmo? A minha estratégia era uma estratégia feita para mim, não para Entendi. os outros. Então, a estratégia que eu utilizei foi tentar me manter calmo para conseguir, em cima do palco, performar da maneira mais perfeita possível, segurando o abdominal na transição das poses, fazendo vácuo nas poses de frente. Então, para isso, a minha frequência cardíaca ela tinha que estar diminuída. E uma forma de eu fazer isso foi tentar fazer as coisas de uma maneira muito antecipada, que não me gerasse nervosismo e estresse. E quando a gente começou ali a entrar na fila para subir, a minha frequência ela começou a aumentar bastante. Cara, incrível. Eu acredito que essa é uma das razões por eu ainda estar fazendo o que eu faço. E ali eu comecei a utilizar algumas técnicas que eu havia aprendido nas minhas terapias que eu fiz ao longo desse último ano, que foi começar a falar mesmo. Eu falava em voz alta. Essa competição é minha, eu sou foda, eu vou ganhar, eu vim aqui, isso aqui é meu. Então, a minha postura em cima do palco foi de um cara que chegou ali para mostrar que eu ainda era eu, que eu poderia, que eu tinha grandes chances. À medida que eu fui fazendo as poses, eu fui crescendo, eu fui me colocando. Eu comecei lá no cantinho, Sim, eu fui entrando. Eu falar disso. Quando acabou o primeiro confronto, eu já estava do lado do Ascanani, estava empurrando ele para o lado. Então, assim, a minha atitude em cima do palco foi muito reflexo de tudo aquilo que eu tinha mentalizado ali naquele momento. Você imaginava, então, você sabia que a sua forma poderia te render aquele título. Você, em momento nenhum, voltou para o New York Pro, né, reestreando no New York Pro, pensando que não era para você, que não ia dar certo. Você não pensou nesse momento nenhum. Cara, não vou mentir, porque quando eu vi que o Ascanani tinha entrado na competição, aquilo ali foi uma notícia não muito agradável. Primeiro, porque ele já estava classificado para o Mr. Olímpia. Exato. Segundo, porque eu estava voltando de cirurgia e era um campeonato que eu poderia me afirmar como um grande candidato ao Mr. Olímpia em setembro. E quando eu vi que ele estava ali, talvez por querer testar o físico dele, pelo relacionamento que ele tem com o pessoal da competição, tá ali querendo mostrar serviço de alguma forma, eu fiquei me sentindo um pouco ameaçado, mas eu utilizei isso nas últimas semanas para me motivar. Então, eu acabei utilizando isso como uma ferramenta de motivação e foi muito engraçado, porque eu e o Ascanani, a gente tem uma relação pessoal bem, bem boa. E eu acompanhei, inclusive eu fui um dos caras que auxiliou ele no backstage no primeiro Olímpia dele. Eu orientei ele, até ajudei ele de certa forma atrás lá. E naquele campeonato, quando a gente se encontrou no dia de manhã para se pintar no hotel, era um quarto do hotel onde as pessoas estavam indo para poder fazer a pintura. Cara, ele e eu, a gente nem se falou, assim, a gente ficou assim, um olhando meio que feio para a cara do outro. Inclusive o rapaz que estava filmando o meu documentário falou assim: vocês não se gostam? Eu falei assim: não, cara, é porque é um clima tão sob tensão. Sim. A sensação que passou foi que assim, como se um dissesse para o outro assim: cara, o que tu tá fazendo aqui, meu? Porra, esse campeonato é meu. Então os dois sabiam, a gente sabia que a gente já está disputando diretamente esse campeonato. E era um campeonato, assim, com bastante... Cara, eu particularmente só fui ver que tinha tantos atletas, assim, ó, assistindo o vídeo, porque eu não tinha nem noção. Na minha cabeça, tava eu e o Ascanani em cima do palco e mais ninguém, assim. Sim. Era incrível. Foi o que pareceu. Pareceu uma guerra particular e eu não sabia da sua relação, da sua boa relação com ele, pregressa. E ali eu vi realmente que eram dois caras que estavam
para matar ou morrer. Eu parei o vídeo agora para uma coisa muito